Olá, pessoal, boa noite. Quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Quem está chegando? Elaíse, nossa intérprete. Olá, boa noite. Boa Tudo bom? noite. Então vai Bem-vinda. tá. Obrigada. Esperar a Virgínia já vai entrar para a gente começar, tá, pessoal? Boa noite aí para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Muito bem. Já já vamos começar, só esperar a Virgínia entrar aqui e a gente começa, tá bom? Boa noite para todos, para todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas para essa live que nós vamos falar de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Oi, oi, para quem está assinando aí. Vamos chegando. A Virgínia já vai entrar e a gente começa, que tem muito assunto para hoje. Bastante perguntas, bastante dúvidas, problematizações sobre esse serviço importante que é o AEE. Boa noite. A gente já começa. Olha, o pessoal do AEE de BH, bacana, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bom. Já vamos começar. Boa noite, boa noite. Espera aí que eu estou procurando a Virgínia aqui para ela entrar. Boa noite, gente. A gente já vai começar. Esperando a Virgínia chegar. Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente já vai começar com a nossa live do AE. Boa noite para quem está chegando. Só esperar a Virgínia entrar aqui e a gente já começa, tá bom? Esperando aqui. Minutinho que a gente já começa com essa live importante para a gente falar de AE. Boa noite, pessoal que está aí assinando. A gente já vai começar. Agora a Virgínia chegou aqui, ela já vai entrar e a gente começa. Vamos lá. Ela vai chegando aqui. Oi, Virgínia. Boa noite, custei a conseguir entrar, né? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, né, minha parceira de live? Pois é, já estamos virando figurinha repetida, é isso? É, pois é, vamos lá. Gente, boa noite. Eu vou primeiro me apresentar, fazer também minha autodescrição, depois passar para a Virgínia e para a Laís se apresentarem para a gente partir para o nosso papo sobre o serviço do atendimento educacional especializado. Então, eu sou a Natália, sou professora da rede pública, professora na sala de aula comum e no serviço do AEE. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também,
Meu cabelo está na altura do ombro e eu estou usando franja. Estou usando também um óculos de grau com aro preto, brincos de argola prata e uma blusa preta. E o meu sinal em Libras é esse aqui, tá bom? Vou passar agora para a Virgínia se apresentar. Oi, gente, boa noite. Eu sou Virgínia, eu sou uma mulher preta de pele clara, meus cabelos são grisalhos, anelados na altura dos ombros, eu estou usando óculos e estou usando uma blusa branca. O meu sinal em Libras é a configuração de mão em V, na altura da minha bochecha, em movimentos da esquerda para a direita. Eu sou professora, fui professora da Rede Municipal de Educação durante 31 anos. Desses 31 anos, durante mais ou menos uns 11, 12 anos, eu fui professora do atendimento educacional especializado. E por que eu digo que eu sou professora? Porque mesmo aposentada a gente não deixa de ser professor, né? Então, eu tenho atuado muito com a formação de professores com essa temática do atendimento educacional especializado, recurso de tecnologia assistiva, né? Então, assim, eu não consigo abandonar essa área, né? Eu acho que uma vez professor de EE, a gente sempre permanece professor de EE, né? Então, a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse serviço, né? Que assim, é um serviço muito caro, eu gosto muito disso, é uma discussão que faz parte de mim, né? Como eu disse, a gente nunca deixa de ser professor de EE e eu acho que a gente tem sempre algo a contribuir sobre esse assunto. Então, Bacana. Laís, vou passar para você se apresentar, né? Boa noite a todos presentes. Meu nome é Laís. O meu sinal em Libras é apertando a bochecha. Eu tô aqui usando uma blusa preta. Atrás de mim tá o fundo branco. Meu cabelo é castanho escuro. Tá amarrado um pouco, metade dele para trás, na altura dos ombros. É isso. Obrigada. Então, esqueci de dizer, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Virgínia está em Belo Horizonte, nós duas mineiras, né, Virgínia? é, E, e eu sou integrante, faço parte do Instituto CAUI, que é quem está promovendo essa live de hoje com esse tema, que é o Serviço do Atendimento Educacional Especializado. E aí a gente já vai começar essa live falando um pouco, porque vieram muitas perguntas misturando o AE com o serviço do profissional de apoio. De fato, são dois serviços da educação especial, tanto o serviço do profissional de apoio quanto o serviço do AE. Mas eles são serviços diferentes, né? O serviço do AE, enquanto o serviço do profissional de apoio, tem uma live salva aqui no CAUI, que trata disso, que tratou do cuidado na escola e tudo. Ele é um profissional do cuidado. O profissional, o professor do AE, é sempre um professor, isso é bom já dizer, é importante dizer, porque esse atendimento ele é educacional, ele não é um atendimento clínico, ele é um atendimento educacional especializado. Esse atendimento do AE, ele cuida da parte pedagógica, instalando recursos de acessibilidade pedagógicos. Então, o AE é esse serviço que vai pensar nas necessidades específicas dos estudantes da educação especial na escola. Então, ele vai rastrear, identificar quais são as barreiras na escola para aquele estudante, com o intuito de garantir a participação, a aprendizagem e a permanência desse estudante na escola. E aí, a partir da identificação das barreiras, o AE vai implementar recursos e estratégias para a eliminação dessas barreiras. Recursos e estratégias de acessibilidade pedagógicos, de acessibilidade ao currículo, de atendimento às necessidades específicas. E aqui no decorrer da live, a gente vai poder esmiuçar e exemplificar mais isso para vocês. Uma pergunta de início que já tem a ver com isso, que veio até, é uma questão, né, que o nosso amigo professor Eduardo Lanucci, né, Virginia, nos pediu para dizer isso aqui hoje, mandar um abraço para ele, que é muito querido. E o Edu falou de uma coisa que a gente escuta muito, e ele também como professor,
que seria a princípio uma crítica, dizendo assim, mas o AE, ele é um único tipo de atendimento para diferentes deficiências. Isso é dito como uma crítica, né? Porque, de fato, o AE ele não deve ser separado por deficiência. Mas isso não é uma desvantagem, porque, veja bem, o AEE, ele não é um atendimento único. Ele não é também um atendimento por deficiência, porque ele é um atendimento por pessoa. O que conta para o AE é a necessidade específica de cada estudante. Então, se aquele estudante tem uma necessidade complexa de comunicação, é aí que o EE vai entrar com recurso. Se esse estudante tem uma necessidade de estratégias para acesso do currículo, é aí que o EE vai entrar com recurso. Se esse estudante tem necessidade de adaptações razoáveis na escola, é aí que o EE vai entrar promovendo essas acessibilidades. Então, o AE, de fato, ele não é por deficiência, porque ele é por pessoa. Ele é um atendimento que atende, que escuta a singularidade e atende a necessidade específica. E ele não é, porque tinha uma pergunta também, né, Virginia, sobre atendimento psicopedagógico. O AE não é um atendimento psicopedagógico, ele é um atendimento educacional. O atendimento psicopedagógico, ele já tem um pé lá num outro campo, né, que ultrapassa o campo que é o campo do AE. O campo do AE é um atendimento educacional e, por isso, feito por professores e professoras. E aí, emendando nisso, passar para a Virgínia uma pergunta, né, Virgínia, que as pessoas fazem muito também, que é se o AE é obrigatório em todas as escolas, onde que tem que ter AE, onde que não tem que ter, como é que é isso? Diz um pouco aí para a gente. Então, Natália, eu só queria voltar um pouquinho no que você disse sobre o serviço do AE, né, dizendo que o AE, por que ele não se configura como um atendimento por deficiências, né? Você disse muito bem aí que a gente pensa no sujeito e na pessoa, por trás, né, desse diagnóstico da deficiência, né? E, na verdade, além disso, a gente ainda trabalha com a ideia das barreiras que estão no ambiente. Como é que esse sujeito se relaciona com essa barreira que está no contexto. Né? Então, por isso é que ele tem esse caráter que ele é extremamente único, ele é para cada pessoa. O que cabe para um sujeito com o mesmo diagnóstico não necessariamente caberá para um outro. Né? Então, como esse sujeito se depara com essa barreira que está no ambiente. Né? E a partir daí, então, a gente vai identificar quais são os recursos de acessibilidade necessários para que esse sujeito tenha acesso. Né? E uma coisa que é importante a gente dizer também, Natália, e depois a gente vai até voltar nisso, né, durante a nossa conversa, é a gente dizer que o serviço do atendimento educacional especializado, quando ele pensa o recurso de acessibilidade não é garantia de aprendizagem, porque as aprendizagens, né, porque não são únicas, por isso eu inclusive estou dizendo no plural, as aprendizagens são de cada sujeito, de cada indivíduo, tendo deficiência ou não. Né? O recurso de acessibilidade ele vai fazer com que esse sujeito esteja em pé de igualdade naquilo que ele necessita para ele desenvolver a sua aprendizagem. Né? Diante do ensino que é do professor, né? Como é que então ele vai construir sua própria aprendizagem? Então, isso enfatiza mais ainda esse caráter da unicidade desse atendimento. Né? Ele não é um atendimento que você pensa assim, olha, pessoas com deficiência intelectual está aqui nessa caixinha e essas são as atividades e os recursos próprios para essa pessoa. Né? Não é por esse viés que a gente encara e realiza esse serviço do atendimento especializado. Tá? E aí, na pergunta que você me colocou aí, Natália, né? Como é que se o EE é obrigatório para todas as escolas, como é que isso funciona? O serviço do atendimento educacional especializado, ele vem de uma legislação, de uma construção de várias legislações que está previsto, inclusive, na própria Constituição Federal, quando diz do direito da educação para todos os sujeitos. Né? Lá na Constituição não está dizendo em momento nenhum direito à educação para as pessoas que não têm deficiência. Ela diz do direito à educação para todo mundo. Então, se é para todo mundo, inclusive
inclusive para quem tem deficiência, né? Então, ele é um direito para todas as pessoas. Embora essa oferta do serviço do atendimento seja obrigatória, e ela é obrigatória para todas as redes, sendo ela pública ou particular. E aí eu vou pegar um livrinho aqui, que eu já vou até indicar uma leitura para vocês. Ele está aqui, ó. Tá? Vou falar o nome dele, porque às vezes ele aparece ao contrário no vídeo, né? Sim. Educação e Inclusão, Entendimentos, Proposições e Práticas. Então, ele é uma organização pela professora Rosângela Machado e pela professora Maria Tereza Mantuan. Então, tem vários artigos nesse livro aqui que vão tratar sobre questões relacionadas ao serviço também do serviço do atendimento educacional especializado. Em um dos artigos aqui desse livro, um dos capítulos dele, ele vai falar o papel do Ministério Público na defesa da educação inclusiva, que é da Rebeca Monte Nunes Bezerra, que é uma juíza, né? E aí ela diz assim, em determinado momento do texto dela, ela fala assim, olha, ressalta-se que o oferecimento de uma escola inclusiva também é obrigação da rede privada de ensino, até mesmo pelo disposto no artigo 209 da nossa Constituição, que assim dispõe. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então, aqui já está dizendo que as instituições, sendo ela pública ou privada, elas estão regidas por uma legislação que ela é única. E o serviço do atendimento educacional especializado, então, ele vem como um serviço que deve ser oferecido em todas as redes de ensino. Infelizmente, a rede pública, aliás, a rede particular, ela, muitas vezes, ela vai dizer que ela não tem condições, que ela não sabe como fazer isso, que ela não vai atender, em todos os sentidos. Aqui em Belo Horizonte, eu conheço uma escola que implementou recentemente, uma escola particular que implementou recentemente o serviço do atendimento educacional especializado, né? E a gente eu tive uma participação nessa implementação desse serviço nessa escola. Então, é dizer isso, né? É direito, está garantido a partir da própria Constituição. Então, qualquer legislação que venha dizer o contrário disso, ela está na contramão da legislação que é do país, né? A partir da Carta Magna que a gente tem. Né? Então, quando as pessoas têm essa dúvida, sim, é obrigatório para todas as escolas. A oferta desse serviço, ela é uma oferta obrigatória. A adesão ou a necessidade desse serviço pelas pessoas com deficiência, aí não há uma obrigatoriedade. A família tem o direito de escolher se ela quer o serviço do atendimento ou não, e mesmo que seja uma pessoa com deficiência, existem casos e situações que não é necessário o atendimento educacional especializado. Exato. Né? Então, Exato. isso também é uma outra dúvida muito grande, né? Porque as pessoas acham que é um pacote fechado. Matriculou na escola, então o pacote vem auxiliar de apoio, né, o cuidador, o que for, mais o serviço do atendimento educacional especializado. Esses dois serviços da educação especial, eles estão disponibilizados para as pessoas, mas farão uso dele quem de fato necessitar. Exato. Isso é tão importante, né? Porque eu sei que tem várias famílias acompanhando aqui, pessoas com deficiência, estudantes com deficiência, e é importante dizer isso, gente. Está no arcabouço normativo da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, que a oferta do AE é obrigatória para escolas públicas e privadas. Isso é importante, né, Virgínia? Porque, veja bem, se a gente puder desenhar aqui bem o AE para as pessoas, eu acho que vai ficar bem evidente que o AE, ele é um serviço, ele é um pilar fundamental de sustentação para a gente fazer educação na perspectiva inclusiva. Né? Quando as famílias dizem, e com muita razão, às vezes a necessidade específica do meu filho não está sendo vista e escutada, o serviço que vai ver e escutar isso e colocar isso para circular na escola é o serviço do AE. Então, de fato, gente, se a escola não tem o serviço do AE, essa perspectiva inclusiva fica capenga. E aí é uma direção, estou dizendo isso porque isso é uma direção da gente investir, somar forças para cobrar, né, dos entes, sejam municipais, estaduais e federais, a instalação, a implementação desse serviço.
todo estudante público da educação especial tem direito a essa oferta, né? A oferta, como a Virgínia bem disse, é obrigatória. E aí, já emendando, porque algumas pessoas perguntaram assim, e na educação infantil? E na creche? E no ensino superior? Isso está desenhado também na política, sabe, gente? O AE, ele vai de zero, até o ensino superior, de 0 anos de idade, lá da creche, até o ensino superior, contemplando a educação de jovens e adultos. Então, o que a política diz é que do 0 aos 3 anos, que é essa faixa etária de creche, o AE vai se organizar em serviços de estimulação precoce para bebês, tá? E depois, quando a gente está falando de educação de jovens e adultos e educação profissional, o AE vai se organizar para o ingresso ao mundo do trabalho e participação social. Ele tem essa intencionalidade no trabalho com esses estudantes. E no ensino superior, o AE se organiza no que a gente chama de núcleos de acessibilidade. Que aí a gente vê também, né, a questão das universidades federais tem esse serviço instalado, os núcleos de acessibilidade, e muitas vezes as instituições de ensino superior da rede particular não têm esse serviço instalado. Isso que acontece na educação básica se repete até lá no ensino superior. O público-alvo, Natália, estão perguntando, diga. é importante a gente frisar que o AEE, ele é uma modalidade que ele perpassa todos os níveis, né? Então, ele não está centrado na educação, no nível da educação, no nível básico de educação, no primeiro e no segundo ciclo, né? Ele perpassa como algo transversal em todos os níveis e modalidades de ensino. Né? Isso. E aí, quando você diz, por exemplo, do AEE para os estudantes da EJA, algumas pessoas, né, embora você tenha colocado, né, que o EE tem um enfoque de pensar na inserção social das pessoas para a vida, para o mundo, ele também não deixa de ter o seu caráter educacional, né? E aí eu me lembro que tem uma pergunta que está dizendo assim, e como é que é isso para os estudantes da EJA, né? Quem atende? É o mesmo professor do EE, né? O professor do EE, ele tem uma formação enquanto professor e tem formações específicas dentro das questões relacionadas à acessibilidade. Mas é o mesmo professor que atende o estudante lá da educação infantil, é o mesmo professor que vai atender esse estudante lá na EJA, ou que vai atender nos núcleos de acessibilidade também. Né? O importante é que ele seja um professor, porque a gente está marcando esse lugar de alguém que está ali no ensino. Né? Você está ensinando a utilizar um recurso de acessibilidade e você, enquanto professor, está próximo daquele ambiente pedagógico. Então, você sabe o que acontece dentro desse ambiente pedagógico. Né? Então, por isso a importância de ser um professor, e não importa qual o nível, né, qual o nível, qual a modalidade que você está atuando. Eu já atendi estudantes da EJA, aqui em Belo Horizonte, encaminhados para o serviço do atendimento educacional especializado. Me lembro especificamente de um estudante da EJA com o diagnóstico de baixa visão, e que precisava, então, acessar recursos, né, ter a oportunidade de utilizar recursos de acessibilidade em função da baixa visão dele, lá na turma da EJA. Exato. E aí, gente, assim, a gente está falando de estudante, tem ainda pessoas perguntando quem que é esse público do AE. Como o AE é um serviço da educação especial, é o público da educação especial. São os estudantes com deficiência, dentre os quais estão incluídos os estudantes autistas e os estudantes com altas habilidades superdotação. Né? O AE, ele nunca isso é importante, o AE nunca é substitutivo. Então, ele nunca pode substituir a escolarização. Eu posso frequentar só o AE e não a escola comum, a sala de aula comum? Não. Porque aí o AE perde, inclusive, um dos seus objetivos, que é ajudar na participação desse estudante lá na sala de aula comum. Né? E o AE, ele também não pode, a prática, né, de retirar um estudante no horário da aula, da sala de aula comum, para ir fazer atendimento no AE. Essa também não é uma prática regular do AE. Né? Isso não está na legislação do AE, porque, de novo,
perde o sentido, né? O AE é um serviço que vai apoiar a sala de aula comum, que vai apoiar a participação, a aprendizagem, a permanência desse estudante na sala de aula comum. O objetivo final do atendimento do AE é esse, que esse estudante participe, que tenha os recursos de acessibilidade necessários para ele participar daquilo que é oferecido na sala de aula, entre os pares dele, com os colegas, com acesso ao currículo. Então, o AE nunca pode ser substitutivo. Isso é muito importante dizer, porque às vezes em algumas redes isso fica organizado de outra forma, e aí o AE perde a sua razão de ser, né? Outra coisa importante dizer disso, gente, AE não é reforço escolar. AE é recurso de acessibilidade, recurso pedagógico, não é reforço escolar. O AE não trabalha com conteúdo disciplinar, né? O AE trabalha identificando barreiras, eliminando barreiras. A gente vai detalhar um pouco mais isso, mas antes só dizer da organização, porque as pessoas perguntam muito. Eu já comecei a falar que é sempre no contraturno, né? Não pode ser substitutivo. E aí, Virgínia, vamos contar um pouco como é que é essa questão da frequência, como é que se planeja a frequência no AE, o tempo no AE, que é uma coisa que as pessoas têm bastante curiosidade também de entender. Então, Natália, reforçando essa ideia do contraturno, né, e do fato do EE não ser um reforço escolar. O EE, ele se organiza a partir dos seus conteúdos, que são conteúdos próprios do serviço. Então, quais são esses conteúdos do EE? Informática acessível, né? O ensino da Libras, do português como segunda língua, né? Da questão dos recursos de acessibilidade, da comunicação alternativa. Então, esses são os conteúdos do serviço do EE, né? Ele não tem a ver com o conteúdo curricular lá da escola comum, né? Então, muitas vezes o EE vai lançar mão desse conteúdo que circula lá na sala de aula comum, trazendo para o seu espaço de sala do AE, mas para pensar qual a acessibilidade necessária para o estudante dentro daquela proposta de atividade que está circulando ali dentro da escola. Por isso é que a gente não pensa, por exemplo, em fazer um PEI, porque não é um plano de ensino individualizado. O ensino ele é comum e ele está lá presente dentro da sala de aula regular. Agora, a gente vai pensar quais são os recursos e as estratégias necessárias para que o professor, ao planejar a sua aula, contemple todos os seus estudantes, dentre esses estudantes, aqueles que têm deficiência, né? E com relação à organização desse serviço do EE, ele é muito variável, né? Não existe uma regra que vai dizer para a gente assim, o estudante precisa ser atendido 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Inclusive porque o público do EE, ele é flutuante, ele não é um público que é matriculado, né, no serviço do EE no início do ano e vai sair ao final do ano, né? Então, ele é um público que ele é muito flutuante nesse sentido, né? Não existe uma temporalidade, vamos dizer assim, anual, né, como acontece com a escola comum, que o estudante inicia o ano lá no processo dele, inicia em fevereiro e termina em dezembro. Isso não acontece necessariamente no EE, porque se a gente está dizendo que o serviço do EE é identificar qual o recurso de acessibilidade diante da barreira que está lá no ensino comum, na sala de aula, na escola, né? Então, a gente vai dizer que, detectado esse recurso, implementado o seu uso, ensinando a usar esse recurso dentro da sala do EE, esse estudante não fica de eterno infinito, né, em atendimento na sala, né? Ele aprendeu a usar o recurso, esse recurso é colocado lá dentro da sala de aula para ser utilizado lá. É claro que existe todo um processo de acompanhamento de implementação desse recurso, né? O que a gente chama aqui em Belo Horizonte de orientação e devolutiva para o professor da sala de aula, né? Então, a gente vai acompanhar como é que está se dando esse processo lá dentro na escola, junto com nossos colegas, junto com nossos pares. Já estamos entrando no terreno da articulação, né, Virgínia? Mas eu acho que antes... voltar aqui com relação à frequência. Quem estabelece, quem determina quantos dias esse estudante frequentará o serviço do EE é o próprio professor do EE a partir da demanda desse estudante,
né? O que ele necessita? Qual é o recurso? O atendimento dele vai ter uma composição individual ou vai ser uma composição em grupo? Né? Porque a gente não faz atendimentos em pequenos grupos. Vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana? Isso é muito variável e depende de várias questões relacionadas ao próprio sujeito. De novo, a gente fala, ele é um atendimento individual nesse sentido, porque ele não está, né, dizendo, olha, pessoas com deficiência intelectual precisam ser atendidas 5 vezes na semana. Ele não é burocrático, né, Virginia? Não é burocrático na sua organização, né? Ele é personalizado. Que vão demandar um tempo maior, tem estudantes que vão precisar de uma coisa bem pontual, né? Então, para cada um, ele vai se ajustar de acordo com as características de cada indivíduo e de cada sujeito ali em atendimento. Exato. E isso é importante, sabe, gente? Assim, ele não é individual no sentido que ele precisa sempre ocorrer o atendimento do EI de forma individual na sala de recursos. Ele é individual no sentido de personalizado. Exatamente. Mas, por exemplo, eu atendo estudantes e aí, quando eu vou fazer o estudo de caso, que a gente vai entrar bastante aqui no estudo de caso e no plano de AE, que são os dois instrumentais, os dois planos que o serviço trabalha e que são importantes, que vão guiar esse trabalho, né? Quando a gente faz um estudo de caso, o que é um estudo de caso? Se eu tenho um estudante público da educação especial que se matricula nessa escola, o AE precisa chegar até ele e fazer um estudo de caso, né? Fazer um estudo de caso é escutar a família desse estudante, escutar o próprio estudante, conhecê-lo, conversar com os professores desse estudante e conversar com a rede de atendimento desse estudante. Nisso tudo, é para o professor de AE ir investigando quais são as barreiras na escola para esse estudante, quais são as necessidades específicas que esse estudante tem. Então, aí eu já começo a pensar, por exemplo, se eu tenho um estudante que tem uma necessidade complexa de comunicação, eu sei que eu vou precisar instalar um recurso de comunicação alternativa e aumentativa. Gente, é bom dizer, o AE já trabalha com CAA, com comunicação alternativa, aumentativa. Isso é função do AE, porque estão dizendo por aí que isso seria uma novidade, né? Que isso não está contemplado. Não é verdade. Uma das funções do AE é implementar recursos de comunicação alternativa e aumentativa. Então, aí eu penso, se eu vou instalar esse recurso, eu vou modelar esse recurso, escolher o recurso, ver a forma desse recurso para esse estudante. Então, eu vou precisar atendê-lo mais vezes na sala de recurso. Por isso que a gente tem estudante que é atendido 2 vezes na semana, 1 vez na semana, individual, em grupo. Tratar isso de forma burocrática é esvaziar o trabalho processual do professor e esse modo de escuta singular, né? Não é protocolo. Educação inclusiva não trabalha com protocolo. Protocolo sempre exclui a singularidade. Então, é um trabalho artesanal. Pensar um a um, a partir do estudo de caso, para ir elaborar o que a gente chama de plano de AE, que a Virgínia já começou a falar, né, Virgínia? Por que não faz sentido PEI e PAD? Porque a escola tem um instrumental pensado na política, tem um plano personalizado, individual pensado na política. É o plano de AE. Vamos falar dele, Virgínia? Vamos lá. Uma coisa que você colocou aí, Natália, já começando nessa história desse plano de AE, né, é esse modo de escuta singular. Porque quando a gente vai pensar o plano de atendimento educacional especializado para cada estudante, não sou eu sozinha quem penso e quem define, quem decide as coisas. Há uma escuta do próprio estudante, né? Independente se esse estudante tem uma fala oral ou não. Então, a gente já começa a ouvir esse estudante, trazer elementos de escuta desse estudante, né? Como que ele se comunica, né? E aí a gente vai escutando esse estudante nas suas próprias preferências também, né? A gente vai escutar a família desse estudante, a gente vai fazer uma interlocução, inclusive com a área da saúde. A gente não está dizendo tirando a importância da saúde e do atendimento da saúde. Só que a gente está dizendo que uma coisa é educacional, outra coisa é saúde, outra coisa é família, outra coisa é a escola, o próprio estudante, né? E a gente está trabalhando em conjunto.
Ninguém trabalha dentro de uma sala do AE enquanto professor de AE, tomando suas próprias decisões e sozinho. Há uma escuta coletiva, mas cada um está dentro do seu campo. E a gente entende que esse sujeito que recebe essas interferências desses vários campos é um sujeito único. Então, por isso que a gente pensa dentro dessa composição e dessa organização desse plano de AE, nessa interlocução com todas essas áreas, que são áreas importantes. Né? Então, a gente não está desconsiderando essa necessidade. Só que a gente está dizendo, né? Estamos dentro de uma escola, trabalhamos com conteúdos escolares, e nós, professores, inclusive os professores da sala de aula comum, sabemos dizer sobre educação. Né? Nós sabemos, nós temos uma ciência, um estudo, e a pedagogia está aí para isso, para dizer que a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? A gente não está fazendo nada num achismo. Né? A gente não está fazendo nada numa irresponsabilidade. A gente tem muita plena consciência do que está fazendo e em consonância com a legislação, que é muito bem desenhada, né? E muito bem todos os aspectos necessários para promover uma educação inclusiva, a aprendizagem e o desenvolvimento de todo ser sujeito está nessa legislação. É uma legislação que é maravilhosa. Então, quem fala o contrário disso é porque não conhece, não sabe do que está falando, né? E isso que você está dizendo, Virgínia, dialogando aqui com você, quando você fala assim, não é sozinho, não é isolado, isso é tão importante grifar, né, gente? Porque dizem assim, precisa vir uma coisa nova para as famílias poderem participar. Gente, a família, na forma que está prevista na legislação, a família participa do estudo de caso, ela é escutada lá no estudo de caso, e ela participa também no plano de AE. Quando a gente faz um plano de AE, uma conversa com essas famílias é dizer quais as barreiras, quais os objetivos que o AE rastreou e o que o AE vai implementar de recurso. As famílias são escutadas e é compartilhado com elas nesse processo quais são os objetivos desse plano de AE. Por que a gente está propondo atender aquele número de vezes na semana? Que tipo de recurso que a gente vai implementar? Desde pensar assim, gente, essa criança, esse estudante, adolescente, adulto, precisa de um engrossador de lápis, né? Precisa de uma pauta ampliada para o caderno, precisa de um acionador para usar o mouse, precisa de uma prancha de comunicação. Tudo isso, né, precisa de um mapa tátil. Precisa de um audiolivro, porque é um estudante que ainda não está alfabetizado. Precisa de recurso para acessibilidade à escrita. Tudo isso o AE pensa, rastreia e propõe a implementação, compartilhando isso com as famílias, porque a grande maioria dos recursos, inclusive, a gente precisa da participação da família. Se eu implementar, por exemplo, um recurso de comunicação alternativa, a família precisa apostar junto nisso, porque esse estudante não vai usar só comunicação alternativa na escola, ele vai usar em casa, ele vai usar na vida dele, né, Virgínia? Então, a família participa sim, isso está previsto, né? E participa, inclusive, não só entendendo, né, tendo acesso ao plano, mas entendendo o porquê do plano. Né? Isso que você traz é extremamente importante. O estudante não está na escola o dia inteiro, né, a vida inteira dele. Ele convive na família, ele convive na sociedade, né? Ele participa, ou se não participa, ele tem esse direito e precisa estar para a vida e para o mundo. Né? Então, ele tem atividades sociais, na qual ele vai utilizar esses recursos que são implementados. Né? O recurso não é só para a sala de aula. Né? Você bem trouxe isso. Né? Esse estudante realiza atividades da escola, inclusive, em casa, sob a orientação da família. Então, se a família também não sabe utilizar o recurso, será que esse recurso vai ser, né, bem aproveitado em todo o potencial que ele tem? Né? Então, a família é envolvida no processo sempre. O professor da sala de aula comum é envolvido no processo. Né? É ele quem vai dizer qual o objetivo com aquele conteúdo que ele está desenvolvendo na sala de aula. Qual é o objetivo do currículo da escola. Né? Então, por isso é que eu, enquanto professora do atendimento especializado, eu não preciso ser uma professora de matemática. Eu preciso saber sobre acessibilidade. E aí,
relação com o professor, que é um professor de matemática, ele vai me dizer, olha, o meu objetivo com esse conteúdo, né, é esse. Uhum. Como é que, então, eu vou trazer acessibilidade? E aí a gente vai pensar, então, em práticas pedagógicas acessíveis para a turma toda. Porque a gente também não está dizendo que o recurso, embora ele seja um recurso de acessibilidade, a princípio criado para suprir uma necessidade de alguém com deficiência, não significa dizer que ele é exclusividade, né? Porque ele pode ser inclusivo e acessível. Então, ele se torna acessível para quem dele necessita nesse caráter acessível e ele se torna inclusivo porque ele pode beneficiar para todo mundo dentro da sala de aula, tendo deficiência ou não. Uhum. E isso é super importante, gente, porque há recursos que são de necessidades específicas, né? É aquele estudante que precisa, vai ser oferecido a ele, e tem alguns recursos, sobretudo quando a gente pensa na barreira atitudinal, que ela envolve interferir e reorganizar a dinâmica da sala de aula, a didática da sala de aula, isso favorece a todos os alunos. Quando eu penso assim, olha, é importante introduzir na didática dessa turma o suporte de imagem para os conteúdos. Isso é um recurso que favorece a turma toda, né? Eu não preciso ter o suporte de imagem só para esse estudante. A turma toda pode ser favorecida com isso. Agora, há recurso, por exemplo, pauta ampliada. Eu preciso colocar para todo mundo? Não. O engrossador de lápis, o lápis alternativo, eu preciso colocar para todo mundo? Não. Mas é muito importante envolver a turma na introdução desse recurso, né, Virgínia? Quando eu introduzo, por exemplo, comunicação alternativa para um aluno, essa comunicação precisa estar na escola toda, né? Os colegas precisam saber o que é aquilo, para que eles possam usar também ser par de comunicação com esse estudante. Isso é muito bacana, porque a gente está entrando no terreno, veja bem, gente, de forma muito didática. O primeiro tempo do EE é o tempo da investigação. E nesse tempo da investigação, o professor de EE faz estudo de caso. Depois a gente vai para um outro tempo, que é o tempo talvez mais importante, que é o tempo da articulação, e é onde a gente faz o plano de AE. No plano de AE vai ter objetivos, tempo de atendimento e recursos. E aí a articulação, gente, é o trabalho, assim, lindo do AE. O que a gente está chamando de articulação? E aí a gente tem uma fala que é apoiada muito na nossa experiência, né, Virgínia? A articulação, porque o trabalho do AE, gente, ele não fica parado na sala de recursos. Quem diz que o plano de AE quem diz que plano de AE é só para a sala de recursos e que o atendimento do AE é só na sala de recursos, não entendeu nada de AE. Tá? O maior trabalho do AE é o trabalho de articulação. Esse plano de AE, ele é para ser compartilhado na escola, para ser um objetivo comum. E esse trabalho de articulação é o professor de AE ir lá visitar a sala desse estudante e observar se o recurso que ele implementou está funcionando. Ele conversar com os professores desse estudante, ele conversar com o profissional de apoio desse estudante, ele ajudar a fazer adaptações razoáveis no material que esse estudante vai utilizar específico em sala de aula. E é também o EE cumprir o seu papel político, que é um papel de articular a educação inclusiva na escola toda, inclusive com formações junto aos seus colegas, né? O que a gente chama de formações em contexto. Então, a articulação do EE é um campo vasto de trabalho, né, Virgínia? Quem acha que o trabalho do EE fica restrito à sala de recursos, ou não entende do EE, ou quer acabar com o EE, para dizer isso, né? Natália, quando você diz dessa articulação, eu acho que isso tem um potencial tão grande, porque a gente está aprendendo em serviço e junto com nossos pares. A gente aprende e a gente ensina. Né? Vygotsky já traz isso, né? Já diz da mediação, né? E já diz da aprendizagem com o par mais experiente. Né? A gente não está dizendo que a gente, professor do AE, é alguém que sabe mais. A gente está dizendo que a gente, professor do AE, é alguém que sabe coisas diferentes e juntos a gente pode trabalhar para o benefício da possibilitar a aprendizagem para todos os estudantes.
né? Então, essa formação em serviço com os pares, eu acho que isso é uma possibilidade fantástica demais que o atendimento do EE traz, Uhum, né? É você realmente estar ali junto com seus pares, né? Naquele momento ali de uma orientação, de uma conversa. Às vezes essa conversa é na sala dos professores, às vezes é uma coisa rapidinha que a gente fala com alguém, com o professor, e que ele fala assim, opa, uhum, entendi. Entendi, uhum, já o que eu posso fazer, né? E aí a gente vai sempre qualificando e melhorando essas nossas práticas, né? Dos dois lados, né? Às vezes tem coisas dentro da sala do EE que a gente pensa enquanto recurso e estratégia, mas quando a gente leva lá para a sala de aula, a partir das interferências de um ambiente que é outro, né? Com outras relações, com outras pessoas envolvidas no processo, às vezes ele não funciona. E tá tudo porque a gente tem a possibilidade de repensar, de melhorar, ou mesmo que ele esteja funcionando efetivamente na escola, né, a gente também tem essa possibilidade de tornar melhor aquilo que já está bom. Né? Então, essa articulação ela é algo muito extremamente importante e que qualifica cada vez mais essa escola que a gente pensa, essa escola inclusiva. Né? uhum. E quanto mais a comunidade escolar, gente, aí envolve equipe diretiva, coordenações pedagógicas, os colegas, quanto mais essa comunidade escolar, e aí as famílias também, entendem a função do AE, que esse serviço, ele é um serviço de acessibilidade, ele é um serviço de atendimento personalizado, ele é um serviço que articula a perspectiva da educação inclusiva em toda a escola, e é dele que a gente vai garantir permanência, participação e aprendizagem desse estudante. Aí eu acho que é tão importante toda a comunidade escolar entender a função do EE, porque aí todo mundo vai brigar por ele. Né? Ninguém vai achar que o EE é supérfluo, que é um adereço pedagógico, ou que a gente precisa de outra coisa na escola enquanto a gente nem implementou o EE. Né? Se o EE está implementado, funcionando de forma robusta, né? Se ele está funcionando com professores dedicados a ele, com carga horária, né? Que favoreçam o trabalho do EE, não só o atendimento. Eu costumo brincar aqui na minha rede, eu falo sempre isso, eu falo, gente, a EE não é um atendedor, senão a gente faz do EE uma perspectiva clínica. Né? O EE não é o atendedor. Eu atendo o aluno na sala de recurso para conhecer as necessidades específicas dele e modelar o recurso. Mas o AE, ele é, acima de tudo, um articulador da perspectiva inclusiva na escola. Então, isso é importante que toda a comunidade escolar entenda. E aí, as pessoas que estão, né, numa função administrativa, nas secretarias de educação, é importante saber disso, porque é investir nisso, é investir no serviço do AE, é investir que todas as escolas, sejam públicas ou privadas, tenham o serviço do AE implementado e com condições robustas de funcionamento. Né? Porque quando a gente está dizendo aqui, né, Virginia, desse trabalho todo de articulação do AE, ele é um trabalho que requer tempo. E não é qualquer tempo, é um tempo diário, né? Sim. Porque esse tempo da articulação, essa conversa com o professor, observar o estudante, às vezes fazer ajustes naquele recurso que foi implementado, esse é um trabalho diário. Precisa acontecer no quente da escola, né? O professor de aí precisa ter esse tempo do atendimento para identificar as barreiras para esse aluno e as suas necessidades específicas. Mas ele precisa ter um grande tempo de articulação para colocar isso em prática, para fazer esse plano de AE funcionar na escola. Se a gente entende isso, a gente esvazia a ideia de qualquer outro plano individualizado. O plano individualizado, personalizado, já existe, gente. É o plano de AE, não é isso, Virginia? Sim. E quando você traz essa perspectiva dessa articulação, Natália, a gente também não pode esquecer que existem outros profissionais dentro da escola em que a atuação do AE também se faz necessária, né? Porque quem trabalha na escola, todos eles, cada um tem um papel importante, desde o porteiro, a pessoa que serve a merenda, Uhum. né? E muitas vezes a gente vai se deparar lá na escola com estudantes que, por exemplo, têm alguma dificuldade ou alguma restrição com a alimentação. Aqui em Belo Horizonte, as escolas da educação infantil oferecem a própria alimentação.
mas isso também é um processo para a criança. Então, esses profissionais que trabalham na cozinha da escola, que servem o almoço, que servem as refeições na escola, também recebem orientações do serviço do AE, né? Aquele estudante, desde a entrada dele, né? Quem é a primeira pessoa que recebe o estudante quando ele chega na escola? É o porteiro, né? Como é que o porteiro, então, vai tratar aquele estudante? Né? Qual é o recurso de acessibilidade que o próprio porteiro precisa ter? Né? Você citou bem aí uma criança, por exemplo, que utiliza comunicação alternativa. Ela não utiliza comunicação alternativa só lá dentro da sala de aula. Exato. Ela utiliza desde o momento que ela está em casa, está na vida, chegou dentro da escola, é o porteiro que vai falar boa tarde, e às vezes ele tem lá, né, o portfólio dele de comunicação, o caderninho de comunicação, que ele vai mostrar, ele vai apontar, ele vai trazer a figurinha, e o porteiro tem que estar sabendo disso, né? Como é que aquele estudante se comunica, né? Quem atende lá na biblioteca da escola, ele vai para a biblioteca e vai fazer uma escolha de um material. Então, essa articulação do AE também vai para esse espaço da biblioteca, como é que funciona, né? Por isso que a gente não está dizendo de uma acessibilidade só o conteúdo escolar, é uma acessibilidade ao currículo da escola, em Uhum. todas as nuances, né? É a pessoa que vai marcar uma excursão para minha turma e eu preciso saber se o ônibus ele é um ônibus adaptado e acessível para receber um estudante cadeirante, se o espaço onde essa criança vai fazer uma excursão oferece acessibilidade, porque isso tudo depende do meu planejamento lá dentro da sala de aula, né? E às vezes é uma articulação com o professor do EE que o professor da sala de aula comum vai antenar para essas questões e falar assim, opa, eu tinha me Uhum. esquecido disso, né? Então, peraí, vamos lá, vamos junto, vamos observar tudo isso, porque isso faz parte e compõe o meu planejamento de professor de sala de aula comum, né? E pensando assim, gente, de forma bem prática, quando você falou da biblioteca, das salas de leitura, eu pensei em situações assim que eu já vivi como professora de EE, de, por exemplo, às vezes você vai conversar com o professor da biblioteca, da sala de leitura, para ampliar, por exemplo, às vezes o aluno precisa daquele livro ampliado, as imagens, as palavras. Às vezes aquele livro precisa estar disponível em áudio. Às vezes a gente precisa fazer uma adaptação razoável no livro para facilitar a passada de página do livro. Ou às vezes a gente vai introduzir um plano inclinado, porque favorece o ângulo de visão daquele estudante. Enfim, tudo isso até, gente, a didática pedagógica, né? Quando ele sugere a um professor, olha, vamos utilizar mais na didática da sala de aula a mediação entre pares, né? Para favorecer esse estudante e os demais. Tudo isso tem uma intencionalidade de acessibilidade, participação, permanência e, óbvio, aprendizagem, né? E aí é uma coisa bonita, porque o serviço do AE encontra com o serviço do cuidado, né, Virginia? Quando você está falando ali, por exemplo, da alimentação, né? É um encontro, né? O AE vai pensar, até se aquele estudante precisa de uma adaptação no garfo ou na colher, para que ele possa ter autonomia de se alimentar, Sim, né? O AE pode entrar pensando nisso, e aí ele encontra com o serviço do cuidado. Porque se é um estudante com uma dependência complexa, que tem uma pessoa ali, né, um profissional de apoio, o serviço do profissional de apoio está acessível para ele também, o AE vai articular com esse profissional de apoio, né, para pensar de que forma que esse cuidado pode ser oferecido, encontrando com acessibilidade, para também ser um cuidado que propicie conquista de autonomia para esse estudante. Então, as exatamente. coisas não são segmentadas, né? Elas se encontram na escola, né? Isso. Né? E é importante, Natália, dizer, por exemplo, que você tem dito aí muito sobre adaptação razoável, e muitas vezes as pessoas, ao ouvirem a palavra adaptação, elas vão fazer uma relação que não é uma relação direta e vão dizer assim, ah, a Natália falou de adaptação, então a gente tem que adaptar conteúdo. Não, a gente está falando de adaptação de conteúdo, a gente está falando, o que você está chamando de adaptação razoável é o que a gente está chamando de recursos de acessibilidade presente no instrumento, né? É uma acessibilidade no instrumento, não é uma adaptação de conteúdo, não é uma adaptação de currículo, não é nada disso que a gente está dizendo, né? A Uhum. gente está falando de acessibilidade, porque muitas vezes as pessoas ouvem a palavra adaptação e já fazem uma relação lá e falam assim, ah, então a gente tem que adaptar, né? Eu posso adaptar o recurso,
né? Eu não vou adaptar o conteúdo. O conteúdo é o mesmo que circula para todo mundo, né? Mas ele precisa de ajustes, né? Ou Uhum. seja, uma comunicação alternativa na atividade, né? Como você citou, seja uma letra, um caractere ampliado, né? Então, isso são adaptações que a gente, né, que você está se referindo a elas aí como adaptações razoáveis, né? Então, A isso é trazer. adaptação, ela sempre está do lado da inclusão, gente, se ela promove participação e acesso. Ela tem que Isso. caminhar junto. Se é uma adaptação que exclui, que torna exclusivo, exclusivo está sempre do lado da exclusão. A gente pode contemplar na inclusão o específico. É diferente do exclusivo, né, Virgínia? E Sim, isso é importante, é uma diretriz importante para a gente pensar. é. E eu queria trazer também uma questão, Natália, porque é uma coisa que assim, eu sempre encarei dessa forma, né? O auxiliar de apoio, ele também é um recurso de acessibilidade, né? Porque Sim, é para sim. aquilo que o estudante não tem independência para realizar, mas que ele tem autonomia, né? Porque o Uhum, auxiliar de apoio não pode ser alguém, por exemplo, também que cola nesse estudante e que não permita o processo de desenvolvimento e de autonomia e de escolha desse próprio estudante, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é isso, né? É alguém que cola e que está ali o tempo inteiro e que não deixa com que esse estudante realize aquilo que ele tem potencial e possibilidade de realizar sozinho, né? Então, ele também, eu tenho essa visão dessa pessoa e desse serviço como também um recurso de acessibilidade. E aí, vou dizer que, como qualquer recurso de acessibilidade, ele não necessariamente é temporário na vida de ninguém. Porque se o recurso de uhum, acessibilidade ele tem a ver com a barreira que está no ambiente, se eu conseguir, né, se aquela barreira, inclusive, muda, o recurso também muda, né? uhum, E aí o uhum, auxiliar de apoio também, ele pode, em determinado momento da trajetória escolar desse estudante, deixar de ser algo necessário para ele, né? uhum, Às vezes ele uhum, está ali para mediar uma questão de uma comunicação, e aí esse estudante aprende a utilizar a comunicação alternativa e não precisa, não depende do auxiliar mais para mediar essa comunicação, né? Ele por si só consegue utilizar a uhum. sua comunicação alternativa no que foi pensado ali para ele, né? E para ficar bem claro, gente, a Virginia grifou bem assim, essa questão da adaptação, do recurso. Para o currículo ser acessível, além dos recursos, a gente precisa fazer uma coisa que é remover as barreiras atitudinais, e isso diz respeito ao trabalho do professor, a didática de sala de aula. Então, o que a gente precisa são de estratégias diversificadas e variadas, sim, para viabilizar acesso ao mesmo conteúdo. Então, isso, professor do EE, também ajuda o professor da sala de aula comum pensar, né? Eu tenho muitas formas e muitas vias por onde ensinar o mesmo conceito, de trabalhar um mesmo texto, de forma que eu possa trabalhar tanto com estudantes, por exemplo, que já estão alfabetizados, com estudantes que escrevem, com estudantes que não escrevem, com estudante que usa lápis, com estudante que usa o notebook, com estudante que usa comunicação alternativa, com estudante que não usa comunicação alternativa. Então, se eu penso estratégias variadas de ensino, modos variados de abordar aquele conteúdo, isso é promoção de acessibilidade, né? E aí a gente, isso não está de fora, ao contrário, isso está muito dentro, né? É uma preocupação e uma intencionalidade do AE pensar isso com o professor da sala de aula comum, né? Como que diante das necessidades específicas desse estudante e diante desse planejamento curricular que eu tenho, que forma eu vou transmitir isso para que eu possa atender às necessidades específicas do meu estudante e trazer acesso para todos os alunos da minha turma. Então, eu não posso ter nunca uma forma única. Que eu vi uma pergunta rolando aqui, alguém falou assim, eu tenho um estudante que não está alfabetizado, que não lê, não escreve e tal. Bom, eu posso introduzir um texto numa sala de aula. O texto, eu posso introduzir o áudio desse texto, eu posso trabalhar com suporte de imagem, eu posso dramatizar esse texto, eu posso trazer um vídeo da sala de aula para esse texto, né? Eu posso abordar de maneiras muito diferentes esse texto. Então, a ideia da perspectiva inclusiva, de acessibilidade, é como a Virginia diz, não é selecionar currículo, mas também não é deixar assim, cada um que se vire aí com esse currículo. Não, exige do professor essa diversificação das estratégias de ensino.
né? Sim. É isso que é a nossa perspectiva de ensinar a turma toda, né, Virginia? Não tem nada a ver com ensinar de um jeito só. É o contrário disso, é variar muitas formas de ensino, né? Até porque, né, Natália, como eu já disse aqui, essas aprendizagens que ocorrem dentro da sala de aula, eu, enquanto professora, eu não tenho controle sobre isso, né? Eu posso trazer de diversas formas, né, o que a gente está dizendo aqui, diversificar essas estratégias, mas cada um vai aprender e vai demonstrar, inclusive, aprendizagens, às vezes até muito diferente daquilo que estava na minha cabeça enquanto professor. Eu não tenho controle sobre isso, né? E a gente acha que não, e a gente acha que enquanto professor, aquilo que eu ensinei, todo mundo aprendeu e aprendeu do mesmo jeito, né? Isso não é aprender, isso é reproduzir, é diferente. Então, até esse conceito de aprendizagem, esses conceitos de ensino, né? Isso tudo vai modificando nessa relação que a gente estabelece com a escola, né? E com os professores. E aí a gente consegue fazer reflexões sobre essas práticas, né? Dentro da escola. Então, eu acho que isso, Isso, pode falar. isso em nada esvazia o que é da nossa responsabilidade de viabilizar acesso a todos os estudantes à aprendizagem, tá, gente? Uma coisa não é o contrário da outra, é isso, e é junto disso reafirmar a nossa responsabilidade quanto professor de transmitir, de dar acesso, de viabilizar acesso, de garantir acesso a todos os nossos estudantes àquilo que a escola tem a transmitir, né? Isso é muito importante. Isso que a Virgínia está dizendo, de que a gente não tem o controle da aprendizagem, mas isso não nos desresponsabiliza do ensino. Ao De forma, contrário, isso de nos forma coloca uma responsabilidade a mais, não é, Virgínia? Que eu exata. tenho que implementar os meus modos, as minhas estratégias de ensino. Eu tenho que ampliar esse modo de ensino, não é isso? Sim, exatamente, né? Esse compromisso com as aprendizagens, né? Ele de forma nenhuma, não é de jeito nenhum a gente dizer assim, não. Então, se cada um aprende de um jeito, se aquilo que eu disse, eu não tenho garantia de como é que está chegando para esse meu estudante, então vou fazer de qualquer jeito ou nem vou fazer, Uhum, né? uhum, Pelo contrário, né? É eu pensar cada vez mais e eu qualificar cada vez mais a minha ação de ensino, né? Enquanto professor e responsável por aquela turma, né? exato. E aí isso é legal, porque aí os professores de sala de aula comum, gente, contem muito com os professores de AE. E se a sua escola não tem AE, comecem a cobrar que tenham. Juntem família e professores para cobrar a implementação desse serviço. A garantia na lei já existe, gente. O público-alvo já está garantido, né? O atendimento, por exemplo, a estudantes autistas no AE está garantido desde o início da PNP, isso não é uma novidade, né? Isso já está garantido. Recursos de comunicação alternativa, suporte de imagem, adaptações razoáveis, mediação entre pares, até um abafador, o braille, a Libras, uma rampa, tudo isso está contemplado na nossa política, gente. E aí, Virgínia, eu acho que para a gente caminhando para encerrar aqui na nossa live, a gente pode dizer um pouco para as pessoas onde ir cobrar, né? Tem as defensorias públicas, tem a gestão. Esse ano é ano de eleições municipais, né? É importante olhar como é que esses candidatos estão olhando a educação na perspectiva inclusiva, estão individualizando as questões, ou estão pensando coletivamente, né? Estão presumindo incompetência nos estudantes com deficiência, ou estão apostando na potencialidade de todo sujeito humano, na condição humana, né? Estão querendo depredar o mandato da escola e tirar da escola o mandato do cuidado, da aprendizagem de forma articulada, ou não, estão a fim de investir na educação de modo que as escolas tenham os serviços pensados, instalados, querem perverter a escola num espaço clínico ou querem sustentar o espaço educacional e ampliar a rede de saúde para que os estudantes não fiquem desassistidos nisso que a gente entende que é o cuidado compartilhado, não é o cuidado sobreposto. Saúde é importante, assistência social é importante, educação é importante.
Quem articula essa conversa? Professor Jair. Ele é o grande articulador. Mas esses cuidados são compartilhados, eles não se sobrepõem. A saúde não pode se sobrepor à educação, como a educação não pode nem deve se sobrepor à saúde, né? É uma perspectiva de compartilhamento. Então, acho que a gente podia, Virginia, falar um pouco para as pessoas aqui, né? Como recorrer para ir atrás disso, onde cobrar para que o serviço do AE se instale nas escolas, para a gente ir encaminhando aqui para o final desse nosso papo de hoje. Olha, Natália, eu sempre penso que o princípio de tudo é a conversa e o diálogo, né? Então, a gente tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem as salas do atendimento educacional especializado no município, realizando um trabalho em consonância com a legislação vigente, né? A gente tem plena consciência disso, mas a gente não tem o serviço do atendimento educacional em todas as salas, mas a gente tem avanços, né? Quando eu comecei nesse serviço lá em 2009, nós éramos 18 salas na cidade de Belo Horizonte. Eram 2 salas de atendimento por regional. Hoje nós temos, eu tive feira eu estive na SMED e eu fiz essa pergunta e a Elaine me respondeu, se não me engano, são cento e são uma média de 120 professores. Então, gira em torno de umas 50 salas, 47, 50 salas de atendimento dentro das escolas de Belo Horizonte. A gente ainda não tem todas? Não, ainda não tem todas. Mas estamos trabalhando e caminhando para que isso aconteça? Sim. Né? Mas a gente tem situações, por exemplo, eu trabalhei em uma escola de atendimento que era uma escola de terceiro ciclo, é uma escola de terceiro ciclo, que faz muro com uma escola de segundo ciclo, e que na esquina de cima tem a escola da educação infantil. Né? Então, é uma escola que consegue, é uma sala, aliás, são 2 salas de atendimento nessa mesma escola, que consegue abarcar esse público que está muito próximo. E é um público que entra lá na educação infantil, vem para o fundamental e depois vem para o terceiro ciclo. Né? Então, é o público que é atendido, que tem entrada lá. Então, nesse espaço especificamente, será que seria necessário 3 salas de atendimento? Provavelmente não. Né? Então, até esse estudo do território, né, como é que isso funciona, para que possa ampliar e qualificar cada vez mais esse serviço. Né? Então, onde é que a gente vai buscar isso? Né? Como eu disse, primeiro eu acho que é nessa conversa. Eu acho que é conversando, é na própria direção da escola. Olha, a gente queria tanto que essa escola tivesse uma sala de AE, né? Então você, diretor, você pode levar a nossa demanda lá para a secretaria, né? E aí você vai ampliando, né? Não deu certo a conversa aqui, então vou lá na secretaria e vou conversar. Olha, a gente queria uma sala de AE mais próximo, né? A gente ainda lida com essa dificuldade dos estudantes conseguirem chegar até as salas de AE disponíveis. Né? Então, isso é uma outra questão. Então, assim, são coisas que são construídas, mas não é um contra o outro, é unindo esforços, né? É uma luta que é conjunta, porque é o mesmo interesse que as famílias têm, que seus filhos possam ser matriculados na escola mais próxima da sua casa e que possam ter acesso à garantia dos seus direitos no espaço mais perto da sua casa, né? Então, é essa articulação e esse serviço em rede. Não funcionou? Vamos partir, vamos para a Defensoria, vamos para o Ministério Público, que está aí para garantir os nossos direitos mesmo. O que não dá para acontecer é você desistir ou você nem tentar e dizer assim, não adianta porque não vai dar certo. Né? Então, ou buscar soluções, né, Virginia, assim, vamos inventar coisa nova, né, assim, e quando tem um serviço tão bem pensado, gente, tão bem desenhado, tão bem estruturado, que pode cumprir essa função, né, que eu acho que é a grande demanda das famílias, com toda razão, que é o atendimento às necessidades específicas dos estudantes. Então, esse serviço está pensado, com um plano personalizado, que é o plano de AE, né? Mas numa perspectiva de modelo social de deficiência e que não presume competência nos estudantes e nem a tutela dos estudantes. Presume cuidado, né? Que é diferente de tutela. Então, se não funcionou, gente, como a Virginia disse, defensorias públicas, né? É um espaço em que as famílias podem se organizar e famílias que acessam a rede particular também, viu, gente? Como a gente disse no início da live aqui, não é um serviço de obrigatoriedade só para as redes públicas,
é para as redes privadas também, tá? O AE é um direito, a oferta do AE é uma obrigação das redes de ensino e é um direito do estudante público da educação especial acessar esse serviço. A gente vai encaminhando aqui para encerrar. A gente não pretende esgotar todas as questões, né, Virginia? Porque isso exigiria mais tempo, mais conversa, mas talvez poder dizer algumas coisas importantes do funcionamento do EE para informar as pessoas e também colocar algumas questões, né? Que vocês saiam daqui também com questões para conversar nas escolas, na sua comunidade escolar, resgatar, né, gente, essa ideia de comunidade escolar, do comum no escolar, né, de buscar soluções coletivas, né, e o EE é um serviço que favorece a toda escola, porque quanto mais na perspectiva inclusiva uma escola trabalha, melhor ela fica para todos os estudantes, tenham eles deficiência ou não. Ela fica melhor até para os professores, né? Porque quando a gente fala de perspectiva inclusiva, a gente está falando de hospitalidade. E isso vale para os estudantes, vale para os professores, vale para a relação com as famílias. E aí, encerrando aqui, Virginia, eu vou passar a sua palavra aí para você dizer de como que você quer, né, encerrar, se despedir aqui. E depois eu encerro, gente. A live vai ficar gravada, tá? Aqui no Instagram do Instituto Cauê. A gente vai disponibilizar também no canal do YouTube do Instituto Cauê, tá bom? Que aí vocês podem compartilhar, fazer rodar, colocar mais pessoas aí para pensarem sobre isso, né? Nas suas escolas, as famílias, as pessoas com quem vocês fazem rede, né? Fazer reverberar que existe o serviço do AE, né? Se está faltando acessibilidade, atendimento às necessidades específicas nas escolas para os estudantes, é porque esse serviço não está instalado ou talvez não está funcionando do modo que ele precisa funcionar. E aí ele está mal aproveitado, mal direcionado, né? Virginia, para você poder se despedir. Não, eu queria primeiro agradecer, né, as pessoas que estiveram aqui, que mandaram mensagens aí, né? Eu não consigo acompanhar as mensagens aqui, mas depois, a hora que eu assisto a live, eu vejo tudo, né? E dizer isso, né, Natália, que a gente precisa conversar sobre isso e melhorar. Não é a gente simplesmente dizer assim, não tem nada. Não, vamos conhecer. Tem sim, é um serviço muito potente, é um serviço que oferece, né, como você mesmo diz, essa possibilidade de melhorar a educação, né, para todos, né, e eu acho que a gente tem que investir nisso que já existe, né? Não é um serviço novo, né, embora muitas pessoas ainda não o conheçam, né? Não é um serviço novo, eu acho que a gente já tem uma trajetória aí de mais de uma década de funcionamento, de implementação desse serviço, de melhorias em tudo isso. Mas eu acho que as pessoas precisam conhecer e conversar sobre ele, né? As famílias, os professores da sala de aula comum, os professores do EE, vamos fazer essa comunidade de fato, vamos conversar sobre isso e vamos qualificar cada vez mais esse serviço, né? E fazer chegar aonde ainda não tem, né? Isso é extremamente importante. Isso, agradecer mais a presença de todo mundo aí. É isso. Obrigada, Virginia, de topar sempre, ser parceira do Instituto Cauê e ser minha parceira aqui em outros projetos, né, Virginia? Tipo isso. A gente agarrou a mão no recreio e não solta mais, né, Virginia? Exatamente, o melhor amigo, best friend forever. Então, obrigada. Gente, ó, o MEC tem uma publicação que chama Escola Comum Inclusiva, fascículo 1, está lá no site do MEC. Lá tem 2 anexos, é um roteiro para o estudo de caso e um roteiro para o plano de AE. Então, para quem ainda não está usando esses instrumentais no serviço do AE, está lá. Essa sugestão de roteiro é bem orientativo, tá? Não é rígido, mas é orientativo, né? No sentido de ajudar as escolas a irem construindo e se aproximando do modo que o AE precisa funcionar. Obrigada por todos que estiveram aqui, agradecer a turma toda do Instituto Cauê, que para fazer uma live a gente conta com muita gente, né? Para fazer acontecer.
agradecer a Laís aí pela interpretação em Libras, generosa esse tempo todo, muito obrigada. E dizer, gente, que a educação inclusiva, ela vale a pena lutar por ela, né? Porque se a gente investe numa escola inclusiva, a gente está investindo numa sociedade inclusiva, numa cultura inclusiva, a gente está caminhando num sentido muito comum, né? E isso é muito civilizatório, né? A educação inclusiva está de mãos dadas com o civilizatório. Às vezes é ela até que traz o civilizatório de volta para o prumo, né? Quando a coisa está se desvirtuando, é ela que traz de volta. E isso a gente não faz sem uma incidência política, que a gente precisa colocar o nosso corpo e a nossa palavra nisso. Então, quero deixar aqui um agradecimento para tantas pessoas, educadores, professores, pesquisadores do campo da deficiência, do campo da educação inclusiva, que todo dia, nos miúdos do dia, estão sustentando uma educação na perspectiva inclusiva. Mesmo que recolhendo disso ataques, discursos violentos, mas é por princípio, né? E por princípio a gente atravessa isso e segue adiante sem arredar pé dos princípios e apostando e ajudando a construir isso que é uma educação na perspectiva inclusiva. Um abraço para todo mundo, obrigada pela participação, pela presença aqui e até a próxima. Um beijo.